Olá, pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos resolver aqui as questões de matemática da prova de 2017 do PAIS 2. Então, bora, acompanha aqui junto comigo, vou compartilhar minha tela com vocês. Belezinha? Então vamos lá. Bom, pessoal, a primeira questão que nós tivemos aqui de matemática nessa prova, estou utilizando aqui o caderno Madeira, é uma questão envolvendo ali conhecimentos de sistemas, né? Então vamos lá. A respeito do Cerrado Brasileiro, considera as informações a seguir. Dos 2 milhões de quilômetros quadrados do Cerrado, 35% tem cobertura florestal das fisionomias campestre, savânica e florestal. As fisionomias florestal e savânica ocupam juntas 500 mil quilômetros quadrados. A fisionomia campestre ocupa uma área igual ao dobro da área da fisionomia florestal. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Item 79. Se x, y e z designam, respectivamente, as áreas em quilômetros quadrados das fisionomias florestal, savânica e campestre, é correto concluir que a soma dessas áreas vai dar 700 mil quilômetros quadrados. Veja, pessoal, vamos escrever aqui no cantinho aqui, para a gente organizar esses dados. Ele está chamando aqui de x, a área correspondente à parte florestal, está chamando aqui de y, a área correspondente à parte savânica, e, finalmente, aqui de z, a área correspondente à parte campestre. Beleza? Então, aqui a gente já organizou quem é esse x, y, z. Observe que, na primeira informação, dos 2 milhões de quilômetros quadrados, 35% correspondem a essas três: campestre, savânica e florestal. Então, 35% dos 2 milhões. Quer dizer, então, que para resolver esse item 79, basta a gente pensar na seguinte situação. Vamos lá. Se a gente soma a parte florestal com a savânica com a campestre, isso, de acordo com a primeira informação ali do texto, tem que ser igual a 35% de 2 milhões. Então, 35% de 2 milhões está aqui. Pessoal, esse resultado, esse produto, dá exatamente 700 mil. Então, quer dizer que, de fato, essa soma tem que dar o resultado proposto pelo item 79, o qual, então, está correto, sincero, verdadeiro. Não é isso? Vamos lá para o item 80. Bom, nesse aqui ele fala o seguinte: a área da fisionomia campestre é igual ao dobro da área da fisionomia savânica. Vamos lá. A campestre, pessoal, tá aqui, estamos chamando de Z. Ele está perguntando, Z é igual ao dobro da área da savânica. A savânica aqui, Y, né? Vamos considerar aqui, sem perda de generalidade, que essas sejam, de fato, as incógnitas referentes a cada uma delas, tá? Bom, ele está perguntando se isso daqui é verdade. Nós já temos a soma. Pessoal, observe a segunda informação aqui. Olha ali para o texto. Se você somar florestal com savânica, isso tem que dar os 500 mil quilômetros quadrados. Então, isso quer dizer que o x com o y tem que dar esses 500 mil. Então, vamos anotar. X mais y tem que ser 500 mil. Só que pelo item anterior, nós sabemos que a soma dos três tem que dar 700 mil. Se a soma dos três, olha no item anterior, se a soma dos três tem que dar 700 mil, então a gente conclui a partir daqui que o z tem que ser igual, então, ao que falta, 200 mil. Né? Porque 500 mil com 200 mil chega ali nos 700 mil. Então, de fato, z, que seria o campestre, vale isso. Bom, pessoal, e a última informação aqui do texto é o seguinte, ele fala que se você pegar a parte campestre, que é o Z, ocupa uma área igual ao dobro da área florestal, e florestal é o X. Então, ele está falando aqui que Z é igual a 2x. Então, nessa última informação, nós temos isso daí. Bom, pessoal, nós já sabemos que o Z vale 200 mil. Se o Z vale 200 mil,
é porque o x, então, será igual a 100 mil. Então, agora, nós temos o x. Bom, tendo o x, a gente consegue encontrar o y substituindo ele aqui nessa equação. Ao fazer essa substituição, nós vamos ter 100 mil mais o y tem que ser igual a 500 mil. Dessa forma, nós descobrimos, então, que esse y vai ser igual a 400 mil. Logo, pessoal, não é o z que é o dobro de y, é o contrário. O y equivale ao dobro de z. Então, como y é igual ao dobro de z, esse item 80 fica errado. Está falso. Está errado, é o contrário. Beleza? Y é igual a 2z e não z igual a 2y. Tudo bem? Vamos aqui para o último item dessa questão, o item 81. A partir das informações fornecidas, não é possível determinar de maneira única as áreas das três fisionomias. Ou seja, utilizando essas informações, a gente não consegue determinar as três áreas aí. Pessoal, esse item também é um item equivocado, não é verdade? Está errado. Por que está errado? Porque a gente consegue, sim. Observe o item anterior. Nós temos os valores de todos eles. Ou seja, nós temos um resultado aqui para essas três incógnitas, né? Nós temos aqui o x valendo quanto? Ó, olha para o item anterior. O x aqui vale 100 mil. Então, a gente tem o valor de x, sim. Está ali. Temos o valor de y? Temos. O y está valendo aqui 400 mil. Temos o valor dele também. Temos o valor de z, pessoal? Também temos. O z está valendo 200 mil. Pronto. Então, é possível, sim, determinar de forma única os valores aí de x, y e z. Por isso que o item 81 acabou ficando errado. Muito bem, vamos aqui para a próxima questão. A área preservada do Cerrado brasileiro caiu de 200 milhões de hectares em 1960 para 40 milhões de hectares em 2010. Políticas de preservação e de redução do desmatamento foram adotadas para reverter esse comportamento de aumento de área de cerrado devastada. Nesse contexto, para determinar a área de cerrado preservada em milhões de hectares, a partir de 1960, foi proposto o seguinte modelo, que é uma função composta, não uma função exponencial composta com uma função do segundo grau, né? Em que x representa a quantidade de anos passados após 1960, por exemplo, x igual a 0 para 1960, x igual a 50 para 2010 e b uma constante positiva, de tal forma que a de 50 seja igual a 40. Considerando essas informações, julgue os itens 82 e 83 e assinale a opção correta no 84, que é do tipo C, e faça o que se pede no 85, que é do tipo B. Vamos lá, pessoal. Item 82. De acordo com o modelo proposto no ano de 2020, observe que 2020 ele não cita aqui no texto, porém, se 2010 corresponde a x igual a 50, 2020, x igual a 60, né? Em 2020, haverá uma reversão do processo de devastação do cerrado, isto é, neste ano, a área devastada atingirá seu maior valor e, a partir daí, iniciará um processo de aumento na área preservada. Vamos lá, pessoal. Observe aqui essa função do segundo grau que aparece ali em cima, ok? Então, observe que nessa função do segundo grau, nós temos x² menos 120x. Tudo bem? A gente não precisa considerar esse b. Vamos analisar só a parte que contempla ali o x. Tá? Bom, nessa função de segundo grau, dá para a gente descobrir de forma bem rápida aqui quais são as raízes. Quais são as raízes dessa função? Iguala isso daqui a 0, e você pode colocar o x, que é um fator comum, em evidência. Colocando o x em evidência, você vai ter uma situação como essa, e aí vai ficar bem claro que as raízes aqui são x igual a 0, x igual a 120. Dessa forma, como nós temos aqui, né, uma parábola com concavidade voltada para cima, por quê? Porque o A
aqui é positivo, o A é quem acompanha o x², ele é positivo. Então, ali é voltada para cima. Então, imagine o seguinte, nós temos aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, e ela acaba passando aqui pelas raízes 0 e 120. Bom, pessoal, o x do vértice corresponde, então, à média aritmética dessas raízes, né? Ou seja, ponto médio aqui vai cair exatamente no 60. Tudo bem? Então, quer dizer que quando o x for igual a 60, opa, cai em 2020, que era o que a gente queria. O que vai acontecer, pessoal? Com certeza, isso vai trazer para a situação um ponto de mínimo. E a função aqui é a função de área preservada. Logo, em 2020, que é justamente esse ano aqui, né, quando x vale 60, em 2020, o que vai acontecer aqui com essa área preservada? Ela vai ser mínima. Tudo bem? Porque nós vamos ter um menor valor para essa função. Como essa função atinge o menor valor, então a função como um todo também atingirá o menor valor. Portanto, a área preservada é mínima e, nesse caso, a área devastada vai ser máxima. Cuidado que tem esse detalhe no item, né? No item ele coloca a área devastada. Pessoal, se a área a ser preservada é mínima, a menor possível naquele ano de 2020, quando o x vale 60, então é porque a área devastada vai ser máxima, que é justamente isso que o item está propondo. Então, a área devastada, logo, vai ser máxima, já que aqui nós temos uma área preservada mínima. Tudo bem? Então, é porque a devastação ali naquele ponto é máxima. E a partir daqui, pessoal, e a partir desse ponto, o que vai acontecer na partir de x igual a 60, que corresponde ao ano de 2020? A partir desse ponto, a função aqui vai atingindo resultados cada vez maiores, e se ela vai atingindo resultados cada vez maiores, então quer dizer que nós vamos ter um aumento na área preservada, ou seja, essa função A, ela vai subindo, e essa função A é a função área preservada. Tudo bem? Está aqui no texto, tá? Então, cuidado com esses dois detalhes aí propostos pelo item. Então, de fato, o item está correto, é um item sincero, verdadeiro. Em 2020, área preservada mínima, que é da função, como a preservação ali é mínima, a devastação ali vai ser máxima. Tudo bem? Item correto, item 82. Vamos aqui para o próximo. Item 83. Se o modelo proposto permanecer válido por 200 anos, então a área de cerrado preservado no ano 2080 será superior a 5 vezes a que foi preservada em 2020. Pessoal, vamos resgatar um pouquinho aquele gráfico no item anterior. Nós tínhamos ali, só para a função do segundo grau, uma parábola, e ela tinha raízes aqui em 0 e em 120. Tudo bem? Lembrando que em 0 é o ano de 1960. Então, vamos escrever aqui de vermelhinho, 1960. E em 120 é só você acrescentar 120 unidades aqui. Bom, se você acrescenta 120, você vai chegar a 2080, que é justamente o ponto onde o item está colocando ali. 2080 cai justamente aqui, 120 anos após 1960. Tudo bem? Somando 120, você cai em 2080. Muito bem, o que nós já vimos aqui? Tem um ponto, que é o ponto de preservação mínima, que ocorre para x igual a 60. E esse ano aqui cai em 2020, conforme a gente havia visto anteriormente. Tudo bem? Bom, pessoal, isso quer dizer que, como 0 e 120 são as raízes, em 1960 e em 2080, a função preservação, a função A, atingirá exatamente o mesmo valor, né? Essa coordenada aqui bate no mesmo ponto aqui, observando a parte y, né? Os dois estão em cima do eixo x, então quer dizer que a função ali atinge exatamente o mesmo valor. Então, com isso, o que a gente pode concluir?
o A de 0, que corresponde a 1960, tem o mesmo valor do A de 120, que corresponde a 2080. E esse valor é quanto? O texto fala que aqui, inicialmente, nós temos 200 milhões. Em 1960, são 200 milhões, então quer dizer que isso daqui vai ser igual a 200, que lembra que o modelo já está em milhões de hectares, tudo bem? Então, são 200 milhões, mas aí você iguala isso a 200, então. Qual outra informação que nós temos no texto? A de 50 vale 40. Bom, galera, o A de 50, observe, 50 ele vai estar aqui um pouquinho antes do que o 60, certo? 50 está aqui. Então, quer dizer que se A de 50 vai dar um 40, então quer dizer que o de 60 está abaixo disso, né? Logo, A de 60 vai ser um valor inferior a 40, porque olha só, ele atinge o resultado menor do que o resultado atingido ali quando o x foi igual a 50. Então, ele é um valor menor do que 40. Tudo bem? Se ele é um valor menor do que 40, vamos lá. Quantas vezes esse vai superar esse aqui? Ou seja, quantas vezes lá em 2080, que é o A de 120, vai superar em 2020, que é o A de 60? Quantas vezes dá isso? Pessoal, com certeza isso daqui vai ser maior do que 200 dividido por 40, já que esse valor é inferior a 40, não é verdade? Ou seja, com certeza isso daqui vai ser um resultado maior do que 5. Tá? Então, esse item 83 também é um item correto, sincero, verdadeiro. Vamos para o próximo, 84. Considerando que o modelo esteja correto, o cerrado voltará até a mesma área preservada em 1960, somente em... Bom, essa daqui, para quem entendeu bem o que foi feito na questão anterior, no item anterior, viu que quando x é igual a 0, x igual a 120, a área vai dar exatamente o mesmo resultado. Ou seja, o A de 1960, o A de 0, vai dar o mesmo A de 120, que é um em 2080, 120 anos após, né? São justamente as duas raízes, então quer dizer que esse resultado de 1960 também será atingido em 2080, portanto, letra A aqui é a resposta. Então, esse item foi mais um brinde aí para quem já desenvolveu esse raciocínio desde o primeiro, tudo bem? Item 85. Assumindo 0,3 e 0,7 como valores aproximados para, respectivamente, log de 2 e log de 5, calcule o valor de Bzinho. Divida o resultado por 10. Após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze para marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Bora, pessoal, vamos calcular aqui o valor de Bzinho. Nós temos essa informação aqui que A de 50 é igual a 40. Então, vamos escrever isso daqui, ó. A de 50, vamos partir dessa equação para a gente descobrir aqui o valor de Bzinho. Quem é o A de 50, pessoal? Você vai colocar aqui no lugar do x o número 50. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 200 vezes 2 elevado a 50 ao quadrado menos 120 vezes 50, dividido por b, e isso vai ser igual a 40. Tudo bem? Olha só, podemos simplificar aqui por 40, aqui também, aqui dá 1, aqui dá 5, certo? Então, aqui em cima, você vai ter 2 elevado a 2.500 menos 6.000. Aqui em cima, pessoal, vai ficar menos 3.500 dividido por b. E do outro lado, nós vamos ter 1 dividido pelo 5. 5 que está multiplicando, passa para o outro lado ali dividindo. Nós vamos ter 1 quinto. Tudo bem? 1 quinto é o mesmo que 5 elevado a menos 1. Certo? 1 dividido por 5 é o mesmo que 5 elevado a menos 1. Tá? E aí, como nós temos negativos aqui nos dois expoentes, a gente pode elevar os dois lados a menos 1. Então, fica 2 elevado a 3.500 sobre b, e do outro lado, 5. Beleza? É só a gente elevar dos dois lados a menos 1
que isso ocorre, tá? Então, eleve aqui a menos 1, eleve aqui a menos 1, que aí fica positivo ali nos dois lados. Muito bem. Agora, pessoal, vamos aplicar logaritmo dos dois lados. Eu vou aplicar o logaritmo de 2 elevado a 3.500 dividido por bzinho, e do outro lado também logaritmo de 5. Certo? Nós temos a regrinha aqui, que é a regrinha do tombo, né? Nós temos um expoente aqui no logaritmando. Esse expoente, ele vem aqui para frente do logaritmo. Então, ele vem para cá. Portanto, nós vamos ter aqui 3.500 sobre bzinho, log de 2. E do outro lado, o log de 5 foi fornecido, hein, pessoal? Olha só, log de 5 aqui vale 0,7. Tudo bem? Podemos aqui isolar o bzinho, eu vou trazer o bzinho para cá e esse 0,7 para o outro lado. Então, o que nós vamos ter? 3.500 vezes o log de 2 foi fornecido, está aqui no item, vale 0,3. Vou passar esse 0,7 que está multiplicando aqui, dividindo, né, como se ele estivesse multiplicando por 1, ele passa dividindo. E aí esse bzinho que está aqui embaixo, eu já passo ele aqui para o outro lado. Beleza? Muito bem, quando você fizer essa continha aqui, você vai acabar descobrindo que esse bzinho vai ser igual a 1.500. Só que aí o item pede para você dividir o resultado por 10. Então, para marcar lá no gabarito, você vai dividir por 10 e vai marcar 150 como resposta final. Beleza? Então, esse é o resultado para o item 85, nessa questão tipo B. Vamos para a próxima. A foto acima, extraída da obra Sufocamento, de Pedro David, mostra uma árvore típica do Cerrado brasileiro, circundada por eucaliptos de reflorestamento. A fim de produzir um esboço da árvore, um desenhista utilizou um cilindro circular reto, no qual inseriu um cone circular reto, para servir de referência para o tronco e os galhos da árvore, e uma semisfera para representar a copa da árvore. No esboço, a base do cone coincide com o círculo da base da semisfera, o vértice do cone está no centro da base do cilindro e a circunferência que limita a semisfera está sobre a superfície do cilindro. O raio da base do cilindro mede 3 metros e o cone ele é equilátero, isto é, o tamanho da geratriz é igual ao diâmetro da base. Com base nas informações acima e assumindo 3,14 como valor aproximado para π, julgue os itens 86 e 87 e faça o que se pede no 88, que é do tipo B. Bom, então, primeiramente aqui, nós temos um cilindro. E aí, nesse cilindro, foi inserido um cone. E esse cone, ele tem aqui o vértice dele no centro da base do cilindro. Então, nós temos esse cone, o vértice dele aqui, no centro da base do cilindro. E aqui acoplado nós temos uma semi-esfera. Tudo bem? Essa é a situação. Bom, o raio da base do cilindro mede 3 e o cone é equilátero. Então vamos colocar essas informações aqui, ó. O raio da base do cilindro está aqui. Esse raio acaba valendo 3, certo? E o cone, ele é equilátero. Pessoal, se o cone é equilátero, vamos lá. Aqui, o diâmetro vai ter o mesmo valor da geratriz. Portanto, com certeza, essa geratriz aqui dele vai valer 6. 2 vezes 3 dá 6. Né? Então, nós temos aqui já essas informações. Com isso, a gente consegue resolver aqui os itens. Vamos lá. 86. A área da superfície lateral do cone é inferior a 50 metros quadrados. Pessoal, a área lateral do cone, nós calculamos multiplicando π, raio e geratriz. É assim que a gente calcula a área lateral do cone. Portanto, essa área lateral vai ser igual. π, ele pediu para aproximar para 3,14. O raio foi fornecido 3 e a geratriz tem que ser 6. 6, pessoal, porque esse cone que aparece aqui é equilátero, então quer dizer que se aqui em cima nós temos 6,
é um cone com lado 6. Por isso que essa geratriz dele acaba sendo 6 unidades. Tudo bem? Multiplicando esses resultados, nós vamos encontrar aqui algo próximo para a área lateral, 56,52 metros quadrados, e isso supera os 50 metros quadrados ali fornecido pelo item. Portanto, esse item vai estar errado, né? Não é inferior, é superior. Item equivocado, esse item está errado. O volume da semisfera, que representa a copa da árvore, é superior a 54 metros cúbicos. Pessoal, o volume da semisfera é igual a metade do volume da esfera. E o volume da esfera é 4/3 de π raio ao cubo. Então, isso vai ser igual a meio, 4/3, o π, a questão pediu para aproximar para 3,14, e o raio vale 3. Esse vai ser o volume da semisfera. E, galera, vai acabar dando também 56,52 metros cúbicos, e isso é superior a 54 metros cúbicos. A questão pergunta se é superior. Esse item está correto, é um item sincero, verdadeiro. 56,52 supera, de fato, 54. Tá bom? Item 88. Tendo como referência a figura a seguir, que representa uma secção meridiana, ou seja, um corte passando ali pelo diâmetro, tá? Uma secção meridiana do esboço da árvore calcula em metros a altura da árvore, o tamanho do segmento que contém o vértice do cone, do centro da semisfera e vai até a superfície esférica. Multiplique o valor obtido por 100. Após efetuar os cálculos solicitados, despreze, para marcação no caderno de respostas, a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Bom, a questão está pedindo, então, para a gente encontrar essa distância aqui, essa altura. Muito bem, essa parte aqui de cima, pessoal, é o próprio valor do raio, já que o raio dessa semisfera vale 3, então aqui em cima tem que ser 3. Aqui nós já sabemos que vale 3, aqui, pelo cone ser equilátero, vale 6. Então, você precisaria descobrir só o valor dessa alturinha, qual você pode aplicar Teorema de Pitágoras. Também, se você quiser, pode utilizar aqui relação trigonométrica, já que aqui é um ângulo de 60 graus, ou pode utilizar o fato daqui ser um ângulo de 30 e aplicar alguma relação trigonométrica com esse, tanto faz. Tudo bem? Beleza? Nós podemos simplesmente pegar aqui, por exemplo, a tangente de 60, o seno de 60, tá? Tanto faz. A tangente de 60, por exemplo, é a razão entre o cateto oposto, que é o h, e o adjacente, que é 3. Como a tangente de 60 vale raiz de 3, então quer dizer que o hzinho vai ser 3 raiz de 3. Tudo bem? Então, esse é o valor da altura dessa parte de cá. Não esqueça de somar com os 3 ali em cima, né? Então, a altura total vai ser os 3 metros daqui, com essa alturinha que nós encontramos, 3 raiz de 3. Beleza? Então, esse é o resultado. Isso vai dar aproximadamente 8,19. Na hora que você multiplicar por 100, para marcar no caderno de respostas, você vai marcar lá 819. E essa é a resposta desse item tipo B, do item 88. Beleza? Vamos aqui para a última questão. Joana está distante de um espelho convexo que deixa sua imagem mais alta e mais magra que a realidade. Ela veste uma camisa que tem um triângulo isósceles de lados 5, 5 e 8 centímetros e cuja base fica na horizontal. Observando-se no espelho, Joana percebeu que o triângulo ainda era isósceles, apesar de ter reduzido sua base pela metade e ter aumentado a sua altura. A partir dessas informações, julgue o item a seguir. Se o perímetro do triângulo visto no espelho é igual ao perímetro do triângulo original, então no triângulo da imagem o cosseno do ângulo oposto à base é maior que 0,82. Muito bem, pessoal, vamos lá. Imagine aqui o primeiro triangulinho, nós temos 5,
5 e 8, certo? Nós temos um triângulo com essas medidas aqui. 8 para cá, 5 para cá, 5 para o outro lado. E o perímetro é a soma desses três valores, né? A soma dos lados. Então, como perímetro aqui, nós vamos ter 18. Beleza? Esse é o perímetro. Aí, o triângulo da imagem também tem o mesmo perímetro, tá? O item, ele pede para a gente colocar essa condição. Olha só, se o perímetro é igual, o perímetro do triângulo é igual ao perímetro do triângulo original, então, quer dizer que, vamos lá, nós temos uma outra situação com as seguintes características. Bora. Ele fala que esse outro triângulo tem a sua base pela metade. Bom, se a base ficou a metade do original, então quer dizer que essa base aqui vai ser agora de 4 centímetros. Eu preciso, então, descobrir quanto que vale esse lado e esse aqui. Mas é possível, a gente consegue fazer isso bem fácil e rápido, porque esses perímetros eles são iguais. Se eles são iguais, você pode afirmar, então, aqui que 2x mais 4 tem que ser igual a 18. Logo, 2x vai ter que ser igual a 14, x vai ter que ser 7. Bom, pessoal, se nós temos agora os valores desses lados, então, tem uma relação que trabalha justamente com os três lados do triângulo e um ângulo. Essa relação é a lei dos cossenos. Então, para finalizar a questão, nós podemos aplicar a lei dos cossenos. Muito bem. Pessoal, pela lei dos cossenos, vamos lá. A gente começa com o lado que está oposto a esse ângulo. Então, vai aparecer ali 4 ao quadrado igual 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Você começa a fazer como se fosse Pitágoras, né? Depois você retira o dobro do produto desses lados, cosseno do ângulo que fica de frente para esse lado, que vale 4. Então, aqui vai ficar 16, 49 mais 49, menos o dobro de 49, isso dá 98 cosseno de alfa. Tá bom? Então, aqui vai ficar 16 menos 98. Então, desse lado aqui, 16 menos 98. Isso vai ser menos 98 cosseno de alfa. 16 menos 98 dá menos 82. Como isso é menos 98 cosseno de alfa, podemos passar esse 98 que está multiplicando e dividindo. O sinal vai acabar cortando aí, vai ficar positivo. Você vai ter o cosseno sendo 82 sobre 98. Ele está pedindo para a gente comparar com 0,82. Olha, pessoal, 0,82 é 82 dividido por 100, 82%. E 82 dividido por 98 é maior do que 82%. É porque à medida que você cresce o denominador, você diminui o resultado da fração. Então, quer dizer que o resultado que a gente encontrou é um pouquinho maior do que os 82%, 0,82%. Portanto, esse item está correto, é um item sincero, verdadeiro. Beleza? Bom, galera, é isso. Espero que você tenha aproveitado bastante a resolução dessa prova. Nos acompanhe que você conseguirá muito mais. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau, gente!